Jerusalém será uma pedra pesada para aqueles que a carregam. O antigo presidente dos Estados Unidos, Trump, a palavra Trump é trombeta, shofar, ele apoiava Israel. Esse atual não apoia, pelo contrário, a primeira coisa que ele fez foi se encontrar com a autoridade palestina, que não tem autoridade nenhuma. Então, as profecias tudo indicam que estão caminhando para esse desfecho. O próximo, por favor. Prestem atenção. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Se você já leu a história de Yeshua nos últimos dias da sua vida, quando estava para ascender, para ir ao Pai, ele foi até o Monte das Oliveiras. E quando ele está no Monte das Oliveiras, ele começa a se elevar. Nesse momento, os discípulos do seu lado começam a ver aquela cena. Eles já tinham até se acostumado com ele, talvez tinham até esquecido a morte e a ressurreição, porque é comum acontecer com a gente. Recebemos o milagre, esquecemos rapidamente. E aí aparecem dois varões e diz: varões galileus, o que vocês estão fazendo? Olhem, da mesma forma que ele está subindo, da mesma forma ele vai descer. Que vai ser exatamente nesse momento que Yeshua, agora não mais como um homem simples, não mais como uma ovelha muda, mas como um homem que regerá com vara de ferro, vai voltar. Continue. E fugirei pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugirei assim como fugisse diante do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os... Percebam aqui, irmãos. Aí diz que quem vai vir com Yeshua? Os santos. Não está falando de anjo. Quando você vê as pinturas, é Jesus com um monte de anjo, né? Um monte de... Quem virá com ele? Os santos. Agora, nós vamos entender uma coisa que as pessoas não entenderam até hoje. As pessoas confundem as coisas. Quem virá com ele, com Jesus, com Yeshua, será os santos. O próximo versículo, irmão. E acontecerá que naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Por quê? Quando há uma guerra atômica, fica tudo nublado. A fumaça toma conta. Você não sabe que hora que é, fica tudo perdido. Então naquele momento que ele intervir, vai estar um caos. O próximo. Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Que dia que é o conhecido do Senhor? Sábado. Você não encontra na Bíblia outro dia a não ser o sábado conhecido do Senhor. Outra coisa, e nós lemos também em Levíticos 23, 24, que nesse dia, vamos ver lá, o que acontece? Levíticos 23, 24. Fala aos filhos de Israel dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, terei descanso memorial com sonido de trombeta e santa. O que é celebrado no mês 7º pelos judeus hoje? Nesse dia? O ano novo. Só por celebrar no meio do ano nós já vemos que tem uma coisa errada. Óbvio, não faz sentido você celebrar o começo do ano no meio. Tem alguma coisa falando aqui que é ano novo? Não tem. E esse dia, né, do 7º mês é o que? Uma lua. Então será uma lua nova, um Shabat com sonido de
Quando você vai para o Apocalipse, diz: e ao soar a última trombeta. Tessalonicenses também fala: os mortos no Messias ressuscitarão. Só que esses que vão ressuscitar, o que vai acontecer com eles? Agora voltemos lá para Zacarias. Pensem bem, reflitam. Voltamos para Zacarias. Então nós sabemos que o sétimo mês, o primeiro do sétimo mês, não é ano novo. O ano novo vai acontecer daqui 29 dias. É o retorno do Messias, que será num sábado. E Yeshua diz: orai para que a minha vinda não caia no sábado ou no inverno. Como assim? Por quê? Porque eles sabiam que muitos nesse dia estariam trabalhando, transgredindo o Shabat. O Shabat é para você estar na presença de Deus. E se você estiver trabalhando e ele retornar, você estará em quê? Em pura transgressão. O próximo versículo, por favor. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Continue. Preste bem atenção agora. E o Senhor será rei sobre toda a... Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu. Então nós vemos que nesse momento inicia-se um governo universal. Só vai existir um Deus. Não vai existir Alá, não vai existir Buda, não vai existir nada disso. Só vai existir Jeová, o Deus eterno e o seu filho Yeshua. Pode continuar. Nós vemos aqui que toda a terra ao redor se tornará o que? Em planície. Ao sul de Jerusalém ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Próximo. E habitarão nela, e não haverá mais o quê? Porque Jerusalém será segura, porque agora nós temos um rei. O próximo. Agora preste bem atenção. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá. Estando eles postados de pé, lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas. E a língua lhes apodrecerá na sua boca. Todas as nações que subirem contra Jerusalém serão afetadas pela bomba atômica que eles mesmos vão jogar. Se você pesquisar nas redes sociais, você vai ver que a morte, por exemplo, a morte por explosão de bomba TNT, ela te lança para fora, te joga. A bomba atômica não. O seu corpo derrete, o seu olho sai tudo derretendo assim, ó. Você desprende. A célula se desprende, então é uma coisa tremenda, apodrece na hora. O esqueleto fica de pé, a pele sai, é justamente isso que a Bíblia está relatando. Continue. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo e cada um levantará a mão contra o seu próximo. E o Eterno vai mandar uma confusão e eles vão se matar entre si. Nós estamos falando no começo do milênio. Dia 2, provavelmente, dia 1, dia 2. Os exércitos estão ali e eles vão começar a lutar entre eles. Vão se matar entre eles, o próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata, roupas em grande abundância. Quando o exército, o IDF de Israel, perceber que até então eles achavam que seriam destruídos, olharão e ver aquela situação, eles vão aproveitar a confusão e vão atacar os seus inimigos. Nós estamos falando no período inicial do milênio. Então aquela história que no milênio vai ter todo mundo anjinho, não existe. Nós estamos falando no início do milênio. Continua, próximo. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos,
dos camelos e dos jumentos e todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. Agora, isso é importante. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para fazer o quê? Celebrar a festa dos tabernáculos. Se ele volta em trombetas no 7º mês, praticamente no mês, dentro de um mês, nem isso, nós vamos ter a primeira festa de tabernáculos. E eles terão que fazer o quê? Terão que celebrar à força. Eles terão que subir. Quem? Os que restarem de todas as nações. Nós estamos falando do milênio. Então aquele milênio da igreja cristã ele não existe, aquilo é uma fantasia. Nós estamos passando aqui, trombeta chegou. O 10º dia, Yom Kippur. O 15º dia, trombetas. 15 dias depois, todas as nações terão que mandar representantes para celebrar a festa dos tabernáculos. E o que vai acontecer? E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele o quê? As bênçãos. E eles passarão fome naquele ano. A terra está um caos. Dependem da agricultura. E se eles não obedecerem e não celebrarem tabernáculos, eles vão passar o quê? Fome. Continua. Muita gente, irmão, que gosta de falar assim, as festas bíblicas, elas eram apenas um sinal, né? Não é pra gente comemorar. Quando a gente vê isso, você pode até não querer comemorar agora, mas no milênio você vai ter que fazer o Agora nós estamos pedindo, por favor, venham, nós convidamos, chamamos, mas as pessoas relutam. Só que tem um detalhe que é importante frisar. Quando a pessoa reluta, a Bíblia diz que Deus manda um espírito de engano. Porque aí Deus não tem mais interesse naquela vida. Você conheceu a verdade. Você teve contato com a verdade. Mas aí você quer ficar na tua casa, você não quer fazer aquilo por outros motivos qualquer. Aí a Bíblia diz que Deus mandará um espírito de engano. E você vai se afundar na mentira. E vai perder a tua alma. Então é muito sério isso, irmãos. Não brinquem com coisa séria. Hoje é liberdade. Você está livre para servir a Deus. No milênio você vai ser obrigado ou vai morrer de fome. O próximo, filho. Aí o que acontece? Se você insistir, não saiu. Se você insistir em não obedecer, o Messias vai governar com vara de ferro. Mas a Bíblia diz que virá o que com eles? Os seus santos. E nós vamos tentar agora saber quem é esses santos, porque não são anjos. Alguém interpretou santos como anjos, mas em lugar nenhum da Bíblia fala que santos é anjo. Nesses 2000 anos da história do cristianismo, foi interpretado erroneamente as coisas, irmãos. Continuando. Volta lá. Esse será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa do tabernáculo. Próximo. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Tudo consagrado. Continua. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos que se sacrificarem virão e delas tomarão e nelas cozerão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. O que significa isso?
que toda a terra será consagrada ao Senhor. As pessoas vão ter que adorar o verdadeiro Deus. Não haverá mais cristianismo, não haverá mais budismo, não haverá mais judaísmo, não haverá mais nenhuma dessas religiões. Porque tudo vai ter que ser consagrado. Por exemplo, as nossas panelas aqui hoje, elas foram consagradas, porque nós estamos celebrando uma festa santa. Então é celebração, é consagração. O próximo. Não, mudou. Ah, perfeito. Então, irmãos, só que tem um detalhe. Nós vamos tentar agora descobrir quem será esses santos. Quem esses santos? Vamos para Apocalipse capítulo 14. Esse estudo vai gerar muita polêmica, porque as pessoas, elas acreditam muito naquilo que foi ensinado no século 17, 18 e 19 por muitos líderes religiosos que não faziam a menor ideia o que era Shabat, não faziam a menor ideia o que era tabernáculos, não faziam a menor ideia. Então eles deduziam. Então eles imaginavam que santos era anjo, que Jesus voltando com um monte de anjo de asinha, quando a Bíblia não fala que anjo tem asa. O único ser que a Bíblia fala que tem 6 asas é o serafim. Os demais não falam isso. Mas vamos lá para Apocalipse 14, no versículo 1 em diante. E eu olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. E com ele, quanto? 144, que em suas testas tinham escrito o nome de seu. Uai, não era anjo que estava com ele? Eu pensei que era anjo. Quem estava com ele? 144. Esses são os santos que ele está falando. O próximo, por favor. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpista que tocava com as suas harpas. E cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da... Esses são os santos que vão retornar, que vão estar na presença de Yeshua, que irão governar a terra. Eles têm na sua testa o nome do Criador, e eles cantam uma música que só ele e o Cordeiro conhecem, ninguém mais. E qual será a finalidade desses 144.000? Próximo. Esses são os que não estão contaminados com o quê? Ah, então todos nós vamos ter que divorciar. Não, isso não vai ser os 144.000. Será isso? O que é mulher em profecia? Igrejas, religiões. Esse grupo, eles não estão contaminados. Não quer dizer que eles não foram pertencentes a esse movimento, mas eles não se contaminaram com as doutrinas teológicas. Eles rejeitaram essas doutrinas. Lá em Apocalipse capítulo 2 fala que a sinagoga é a sinagoga de Satanás. A palavra Satanás não é nome de um ser. A palavra Satanás significa oposição, aquele que se opõe, opor-se. Aqui está dizendo que eles não se contaminaram com as religiões. Eles se libertaram do jugo das religiões. E esse grupo especial, o que eles vão fazer? Eles vão estar ao lado do Messias, eles vão reinar com o Messias. Porque são virgens. Por que são virgens? Porque eles não estão contaminados com tanta ideologia. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Hoje, o Senhor está buscando esse grupo de pessoas que não se contaminaram com essas falsas doutrinas, de pessoas que são virgens espirituais. Eles foram comprados e pagos um preço alto. Qual foi o preço que ele teve? A própria vida do Cordeiro. Próximo. E na sua boca não achou o quê? Engano. Eles não ensinam mentiras. Eles não ensinam heresias. Eles não ensinam ideologias. Eles ensinam a Torá.
simplesmente a Torá. Eles não vão com sermões para te levantar o ego, para fazer você se levantar, oh glória a Deus, pregar prosperidade, se você fizer isso, você vai alcançar aquilo. Não, não falam isso. Eles ensinam você a servir a Deus, a fazer parte da família de Deus. O próximo, filho. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo e língua e povo. O próximo. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai o que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Próximo. E outro anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, aquela cidade que todas as nações deu a beber do vinho da sua fornicação. Esses anjos são simbólicos, e eles estão trazendo esta mensagem da vinda do Senhor. Hoje, existe alguma igreja que está pregando isso? Há alguns anos atrás tinha, hoje as igrejas abandonaram isso. Vá nos cultos, o que eles estão pregando? Autoestima, prosperidade, resolver problemas sociais, problemas financeiros, casamentos, problema de filhos, coisas corriqueiras, mas não se refere ao quê? A mensagem que temos que pregar, que é a vinda do Messias. Hoje nós estamos pregando que trombetas anunciam o quê? A chegada do Messias. Essa mensagem foi abolida, foi abandonada. Mas sabe por quê? Porque ela não atrai pessoas. As pessoas hoje não são convidadas. Olha, vamos lá naquela congregação que lá eles estão falando que o Senhor e Yeshua voltar. Não. Olha, na minha igreja tinha uma irmã lá que pediu oração e recebeu não sei quanto de benefício, ou ganhou não sei quanto, ou não sei quanto, sabe? É isso que as pessoas estão perdendo o seu tempo, mas não é isso que a Bíblia diz. E nós temos que dizer: caiu a grande Babilônia. A palavra Babilônia é confusão. Então nós estamos anunciando que esse sistema religioso está podre, é mentiroso, ele não se sustenta. Nós estamos passando no momento apocalíptico. Nós não podemos sair na rua sem uma máscara. O mundo está paralisado. A Europa está em lockdown. Tudo parado e as pessoas é como se não acontecesse nada. Está tudo normal. E não é normal, meus irmãos. Nós estamos vivendo no limiar da volta do Messias. Mas sequer nós temos feito o quê? Dado crédito a isso. E seguiu-se um terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, continua, também este beberá do furo da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do... Agora nós vamos lá para Ezequiel 20:20. Aqui está dizendo que esse indivíduo que não recebeu o sinal vai receber o quê? A ira de Deus. E agora o que nós temos lá em Ezequiel 20:20? Santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso. Não sei se vocês notaram que tem um Szinho aqui. Porque fosse só o sétimo dia, estaria escrito de que jeito? Santificai o sábado. Por que está no plural e não no singular? Porque a palavra sábado em hebraico Shabbat não é apenas o sétimo dia, são as festas. Santificai as minhas festas e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Aquele que receber o sinal de Deus será poupado nos últimos dias. E o sinal de Deus é justamente a observância e a restauração das festas bíblicas. E é isso que nós estamos tentando fazer. E entre estas festas, nós estamos trazendo qual? O mandamento abandonado.
o mandamento esquecido. E que mandamento é esse? A lua nova. Há 1600 anos foi abandonado pelo povo judeu. Mas depois de 1600 anos, Deus tem levantado pessoas para trazer esse mandamento de volta, para que você receba o sinal de Deus e não receba as pragas do Apocalipse. Volta lá para o mesmo Apocalipse 14. Versículo 9. 10. O 10 mesmo. Quem não receber o sinal de Deus, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. E esse vai ser atormentado. Se você não receber esse sinal, o que sinal da obediência? Quantos têm trocado a salvação por um prato de lentilha? Ah, eu não posso, vou ficar em casa, está chovendo, está calor, vai passar um filme bacana, vou receber um amigo. Continue. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Como é que a pessoa vai receber o sinal? Quando ele não aceitar obedecer, não receber o sinal do Eterno. Continue. Aqui está a paciência dos... Outra tradução, aqui está a sabedoria. Aqui estão os que guardam e têm a fé em Jesus. Não adianta você ter a fé em Jesus e não guardar os mandamentos. Também não adianta você guardar os mandamentos e não ter a fé em Jesus. Tem que ter os dois. Nós, nesta casa, temos os dois. Cremos no Senhor Yeshua e cremos nos mandamentos integralmente. Nós não cremos nos mandamentos parcialmente. Nós não guardamos apenas aqueles que não interessam. Lembra que a Bíblia diz: e será de uma lua nova a outra, e de um sábado. Adianta eu ir na casa de Deus num dia que Ele não está? Não adianta. Você até pode ir, não tem problema nenhum. Você pode ir o dia que você quiser. Mas se você não for no dia marcado, é como o encontro do noivo e da noiva. Eles marcaram o casamento para ser um dia X, tal horário. Não adianta você no dia anterior nem posterior, não vai encontrar a noiva. É a mesma coisa, não adianta você querer adorar o Deus bendito no dia que não é adequado. Por quê? Porque nesse dia que existe um portal aberto. Esse portal que tem aberto é o momento mais importante que nós temos para adorar o Criador. É o momento mais importante que temos para pedir e agradecer a Deus para receber as bênçãos. É um dia que Ele determinou. Não podemos nós escolhermos os dias. O Islã escolheu a sexta-feira. O cristianismo escolheu o domingo. Mas a Bíblia diz que nós temos que ir no sábado.